Boa tarde, graça e paz, ô glória. Diga aí, meu povo, tudo bom? Boa tarde a todos. Estamos aqui em mais uma live, né? Essa live aqui pela tarde vai ser uma live voltada para o assunto de batalha espiritual. E eu quero já iniciar falando sobre esse tema de uma maneira introdutória, como eu faço em todos os temas que eu vou estudar, certo? A gente vai primeiro introduzir o tema, depois nós vamos discorrer alguns versículos, tá? Então eu quero que vocês entendam primeiro o que é a batalha espiritual, o porquê eu vou falar sobre esse tema e por onde vamos começar, tá? Existe um caminho a ser percorrido, né? Um caminho a ser seguido nesse assunto e é isso que vamos fazer aqui. Primeiramente, pegue sua Bíblia, óbvio. Pegue sua Bíblia, tá? E eu quero que você abra ela em 2 Coríntios, capítulo 2, e no versículo 11. Tá, então, gente, vamos lá. Antes de tudo, para você que está assistindo pelo YouTube, saiba que minhas lives elas são feitas pelo Instagram. Então, eu faço a live no Instagram, eu faço o tempo todo lá, ao vivo, né, com as pessoas. E depois que eu corto, né, corto algumas partes e posto aqui no YouTube, certo? Então, você que assistiu aí as lives sobre Romanos, saiba que elas foram feitas diretamente pelo Instagram. Então tem pessoas que comentam, tem pessoas que comentam e assistem, tem pessoas que compartilham, mas quando vai para o YouTube, ela já vai gravada, tá? Então parece que eu estou gravando, mas é porque é uma live. Então eu vou falando normalmente e depois eu posto lá, certo? Então, primeira coisa que eu quero falar para você, use sua Bíblia, tá? Eu não quero aqui ensinar coisas que você possa depois ficar duvidando, porque não sabe se lê ou não sabe se está na Bíblia ou não. Eu quero que você pegue sua Bíblia, abra os versículos, anote os versículos e veja se está fazendo coerência com aquilo que é ensinado. Essa é a maneira correta de se assistir uma pregação, uma aula, uma palestra ou um seminário. Examinando na palavra se aquilo está correto ou não, tá? Agora são 3 horas da tarde, 3:02 aqui, e eu queria falar um pouquinho sobre batalha espiritual bíblica, tá? Porque existe a batalha espiritual não bíblica, lógico que tem. Mas antes eu só queria falar para vocês, gente, que minha Bíblia chegou, que eu estava esperando para fazer um desafio com vocês. Essa daqui, ó, tá? De capa dura. Eu vou estar fazendo o desafio da leitura bíblica, né? Que é a Bíblia toda em 3 meses. Então eu vou estar usando essa daqui para ler. A versão é Almeida Revista e Corrigida, tá? Eu não vou gravar muitos vídeos sobre isso, não. Na verdade, eu vou gravar alguns resumos sobre o que a gente vai ler. Eu postei um cartazinho nos meus stories falando justamente sobre esse desafio. Algumas pessoas curtiram, mas eu não expliquei o que era. Eu vou ainda postar um vídeo aqui no Instagram explicando o que era esse desafio que eu postei aí. Mas o desafio é esse. Nós vamos ler juntos a Bíblia toda em 3 meses, tá? Então quem quiser participar e acompanhar, é muito simples. Basta estar seguindo, tá? E você todos os dias lê os capítulos que vai estar lá posto, né? Como os capítulos do dia, tá? A gente vai ler mais ou menos 13 capítulos por dia. Assim, em 3 meses, a gente consegue ler toda a nossa Bíblia. Mas vamos continuar. Cleide entrou aí, tudo bom, Cleide? Bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Batalha espiritual bíblica. Primeira coisa, esse assunto de batalha espiritual não é algo novo. É algo que já foi muito falado durante a história da igreja, durante os primórdios da igreja. É algo bíblico, tá? O tema batalha espiritual é bíblica, mas a suposta batalha espiritual que o pessoal inventa hoje em dia talvez não seja tão bíblica como é, certo? Na palavra. Por quê? Muita gente tem uma mania de batalha espiritual em tudo, certo? Em qualquer coisa, de qualquer jeito. Tudo para as pessoas hoje em dia está virando uma batalha espiritual. Até o fato de estarem trabalhando ou não, colocam a conta disso daí na batalha espiritual. Sendo que a verdadeira batalha espiritual bíblica não tem nada a ver com isso, tá?
Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, para que o diabo não alcance vantagem sobre a gente, nós devemos não ser ignorantes sobre esse assunto. Então muita gente ela é ignorante, né, no sentido de leigo, não conhecer o assunto de batalha espiritual, não entender o que é isso, e acaba caindo, né, nos desígnios do diabo. O que seriam os desígnios do diabo? Seria justamente aquilo que ele planeja, aquilo que ele tenta, as operações dele. Então, se nós não formos ignorantes sobre esse assunto, nós não iremos cair nas armadilhas do diabo, tá? Porque ele planeja, porque ele tenta fazer, porque ele vai tentar operar coisas na nossa vida, mas se nós estivermos alicerçados, firmes na palavra, nós iremos conseguir passar por isso tranquilamente. Diga aí, Letícia, tudo bom? Quanto tempo, né? Então, continuando. A gente não pode deixar que Satanás ganhe vantagem sobre a gente, certo? Sendo ignorante sobre esse assunto. É isso que Paulo está falando. Para que Satanás não alcance vantagem sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então não seja ignorante. Saiba sobre os assuntos bíblicos. Saiba o que a Bíblia ensina. Saiba o que ela diz. Assim ele não vai conseguir ter vantagem sobre você. Certo? É claro que se Paulo fala aqui em 2 Coríntios 2,11 que a gente deve impedir que Satanás tenha vantagem, vai ter gente que vai deixar ele ter vantagem por causa da ignorância. Por não conhecer a palavra, por não saber o que ela diz, ele vai acabar alcançando vantagem sobre elas, certo? Mas isso não impede que ela consiga voltar para o alicerce da palavra, tá? Mas vamos continuar. Então, a gente deve entender que é um assunto que está na Bíblia, a Bíblia ensina sobre isso, mas ela ensina da maneira correta, tá? Jesus, quando ele veio para a Terra, muita gente acha que ele veio apenas para mostrar como é que o Filho de Deus deveria andar. Mas não só isso. Temos que entender todo o cenário, tá? Que estava por trás daquilo que Cristo veio para a Terra, né? Naquele tempo. Quando ele vem para a Terra, ele não se depara com o homem como ele é hoje. Porque hoje vivemos em uma era depois de Cristo. Mas antes dele, todos estavam debaixo do pecado, todos pecaram, todos estavam longe da glória de Deus. E Paulo chega a dizer que éramos inimigos de Deus na nossa consciência. Então, Jesus veio basicamente, né, literalmente, para o meio dos inimigos. Ele veio para um local onde ninguém antes tinha comunhão com ele. Ninguém estava nem aí para o que estava acontecendo, ninguém estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. Muitas pessoas, desde o tempo dos discípulos, apenas seguiam Jesus porque via obras e maravilhas que ele fazia. Então ele estava constantemente com pessoas escravas do diabo, tá? É por isso que lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, fala assim, ó: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Olha só que interessante. Jesus veio para destruir as obras do diabo. E essa palavra destruir, do grego, né, é a palavrinha luo, que significa desatar ou desamarrar. A mesma palavra é usada lá em Mateus capítulo 3, quando João Batista fala assim: eu não sou capaz, não sou digno de desatar as sandálias dele, né? É a mesma palavra. Então, Jesus veio para a terra para desamarrar ou desatar os efeitos e o poder do diabo contra os homens. Jesus veio para destruir, desamarrar, tirar aquilo que Satanás usava para prender a humanidade. Então, quando Jesus vem para a terra para fazer isso, ele consegue abrir agora uma nova esperança para a humanidade. Aqueles que estão em Cristo são a nova criatura. Por quê? Porque antes não era, tá?
Você sem Cristo estava preso ao pecado, por mais que você ache que liberdade é você pecar sem ter alguém para lhe condenar, é ao contrário, tá? Liberdade é você poder pecar e não querer pecar, é diferente, tá? Quem vive no mundo normalmente está debaixo do pecado, então ele peca por prazer. Nós que estamos em Cristo não pecamos por prazer, pecamos porque acabamos errando em alguma coisa, tá? A gente acaba falhando, a gente tem um erro de trajetória, nós acabamos falhando em muitas coisas, mas não porque nós gostamos daquilo. É por isso que nós nos arrependemos, porque é algo que entristece o nosso coração e o coração de Deus. Não é comum, não é normal, não faz sentido bíblico um cristão pecar à vontade e não sentir tristeza por isso, tá? Isso não é bíblico. Tem muita gente que defende a ideia do pecador como alguém que pode pecar porque não tem o que fazer. Mas não tem nada a ver isso, gente, tá? Muita gente usa essa palavra pecador para dizer que nós não podemos viver sem pecar. Mas João fala que Jesus veio para tirar o pecado do mundo, tá? E lá em 1 João capítulo 2, João fala assim, filhinhos, né? Meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha só, eu vou escrever isso daqui, tudo que está em 1 João, ele escreveu para que não pequeis, para que vocês não pequem. Ah, mas João, e se eu pecar, o que é que eu faço? E se acontecer de eu pecar, de eu cair no erro? E agora? Né, já era para mim? Não, ele fala que ele continua o versículo, olha só. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, nós temos um advogado fiel, justo, que está à direita do Pai para julgar a nossa causa. E é Ele quem dá a justificação dos nossos pecados. Se nós formos até Ele, arrependidos, e confessarmos nossos pecados. Amém? Então, Jesus veio para tirar... Ele veio para tirar as amarras do diabo. Aquilo que prende o homem. Certo? Então, a gente deve ensinar sobre batalha espiritual da maneira bíblica. E eu não concordo com a ideia de ensinar batalha espiritual focada apenas no diabo, né? Porque tem gente que entra em alguns extremos. Não entre em nenhum extremo. Todo extremo é beira, tá? Ou seja, qualquer extremo é beira para cair em algum canto. Então, ande na linha, ande na estrada correta, ande em linha com a palavra. Se um extremo é ruim, o outro também é. Qual é o extremo que o pessoal prega muito? Eles focam muito no diabo. Então eles tentam extrair que o diabo tem muito poder, que tem que tomar cuidado porque ele faz isso, faz aquilo, porque ele é assim, não sei o que. Aí fica dando nomes para o diabo, porque tal demônio ali é fulano. Ah, tal demônio ali é Exu, não sei o que. Ah, ali é... Não precisa disso, gente. A única vez que Jesus pergunta para o demônio quem ele era na passagem do Gadareno, porque ali era algo que para ele era estranho. Como é que pode um jovem desse, né, tá se rasgando, tá se cortando, andando nu, porque tá endemoniado? Que é isso? Quem é que tá possuindo ele? E ele vai responder, meu nome é Legião. Não é que o nome do diabo era Legião, mas ele se chamava de Legião porque eram muitos demônios dentro daquele jovem. A única passagem na Bíblia que fala que Jesus perguntou algo para o diabo, questão de nome, era esse, para os demônios, né? Mas ele não fazia isso normalmente. Ele não fazia uma entrevista com o endemoniado. A outra entrevista que ele faz é com o pai do endemoniado. Porque o menino ele aparece para Jesus e se manifesta. E Jesus ele se surpreende porque não era normal uma pessoa estar normal e depois se manifestar. O comum era a pessoa estar endemoniada e aquele demônio ficar manifestando na vida dela. Mas a partir do momento que alguém está endemoniado, tá? E a pessoa consegue controlar a possessão, tem alguma coisa estranha, né? Porque ou a pessoa tem muito tempo que está com aquele demônio, ou a pessoa já tem comunhão com ele. Então, Jesus ele se surpreende porque o menino era jovem, tá? E além de ser jovem, o menino rapidamente se manifesta.
Aí Jesus vai e pergunta para o pai dele: desde quando isso acontece? E o pai responde: desde que é pequeno. Então, só essas passagens aí que Jesus pergunta algo, mas em todas ele fala: saia, cale-se e saia. E ele saía, tá? Então, Jesus vem para desfazer, desamarrar, desatar as obras do diabo. Mas não podemos focar apenas nele, tá? O nosso foco não pode ser no diabo de maneira nenhuma. Temos que pregar de forma equilibrada. Então, a outra linha, né, que a gente pode pregar sobre batalha espiritual é a sua vida crucificada, tá? Você crucificar a sua carne, você mortificar a sua carne. Lá em Colossenses, no capítulo 3, deixa eu abrir aqui. Colossenses. Cadê? Depois de Filipenses, achei. Então, Colossenses capítulo 3, versículo... Cadê? Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala assim, ó: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então perceba, olha só o que Paulo fala: fazei morrer, né? Matai, mortificai, matem. É isso que ele está falando, né? Faça com que a nossa natureza terrena morra, tá? Faça com que ela não tenha vida. Por quê? Porque se a gente conseguir matar a nossa natureza terrena, crucificando-a na cruz e vivendo a vida no Espírito, a gente não vai praticar o que ele está falando aqui, certo? E muita gente, quando fala sobre batalha espiritual, esquece que a Bíblia ensina que não devemos dar lugar ao diabo, tá? Então, quando a gente tem uma vida debaixo da prática do pecado, mesmo sendo crente, a gente dá brechas enormes para o diabo agir. Porque se a gente fosse analisar a Bíblia como ela é, a gente chegaria na conclusão que o diabo só consegue fazer aquilo que nós permitimos que ele faça, tá? O diabo ele só pode se manifestar até o ponto que nós digamos que chega. No nome de Jesus, saia, acabe, pare. Por quê? Porque se nós não usarmos a autoridade do nome de Jesus, a gente dá liberdade através da nossa vida debaixo de erro para ele agir. Mas se nós crucificarmos a nossa carne, mortificar a nossa carne, a gente consegue viver debaixo do Espírito. E o diabo nem vai mexer com você, tá? Porque ele não tem capacidade nenhuma de fazer isso. Ele não tem poder nenhum para fazer isso. Ele não tem autoridade nenhuma sobre nenhum crente. Tem gente que pergunta se macumba pega em crente, né? Tem gente que fala assim: ah, mas e se um feiticeiro fazer um serviço contra a minha vida, né? Se alguém fizer uma macumba para mim, para minha família, para o meu filho, não sei o que, será que macumba pega em crente? E a resposta simples é: gente, a macumba ela só pega em crente, tá? Ou seja, ela só pega em quem está crendo nela. Se você não crê, né? Se você tiver a consciência que aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, podem fazer 1000, 10.000, o que for, você consegue viver uma vida tranquila, sem nenhum desespero, sem nenhum problema, preocupação sobre esses assuntos. Porque isso não vai pegar em você. Nenhum trabalho feito pelo inimigo pode ter eficácia se você estiver debaixo da palavra e vivendo uma vida consciente do que Cristo fez, tá? Mortifica a sua carne. Lá em Romanos capítulo 6, ele vai falar basicamente a mesma coisa, né? Ele fala assim, ó, Romanos 6:2. Aqui: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos. Então nós morremos para o pecado. Nós devemos ter uma vida morta para o pecado, porque um corpo morto não tem reação. Então, se eu estou morto para o pecado, mesmo que venha a tentação, eu não vou cair nela, porque eu estou morto para aquilo. Aquilo não tem mais o meu desejo, a minha vontade, o meu prazer naquilo.
Minha carne pode até querer fazer, mas eu, que sou um ser espiritual, não vou querer fazer, porque a minha carne está morta para o pecado. E eu vivo agora para uma vida em Cristo, para Deus, tá? Eu sei que pode ser estranho as pessoas escutarem isso, mas a Bíblia fala que o pecado não tem mais poder nenhum sobre a gente, tá? Lá em Romanos 6, Romanos 6, versículo 5 fala assim, ó. Porque se formos unidos com Ele, falando de Jesus, na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem. Olha só, entenda uma coisa, o seu velho homem, sua natureza terrena, ela não morre quando você é batizado, tá? Ela não morre no momento do batismo. Isso não acontece ali. A sua natureza terrena, ela morre a partir do momento que você está em união com Cristo, tá? Quando você se une com Cristo, através da comunhão com Ele, do arrependimento e do novo nascimento, você passa a estar em Cristo, você está unido com Ele. Nisso daí, você se assemelha a Ele na morte e na ressurreição, porque você morre para o mundo e é ressurreto para Deus, porque você nasceu de novo, né? Então, quando isso acontece, o seu velho homem ele fica morto na cruz. É por isso que a gente tem que ter a vida crucificada, porque é na cruz que deve ficar nossos erros, pecados, doença, é lá, tá? Em Cristo temos uma novidade de vida, e nessa novidade de vida, Paulo fala aqui no versículo 6, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Então, a gente morre para o pecado. Não é bíblico dizer que o crente pode pecar. Não é bíblico dizer que nós não conseguimos viver sem o pecado, porque Ele não é mais o nosso Senhor. Não somos mais escravos do pecado. Nós podemos sim dizer não ao pecado, desde Abel e Caim. Desde Caim e Abel, o homem poderia dizer não para o pecado. É porque o pessoal não lê a Bíblia como ela está dizendo, né? O pessoal só lê as passagens que acha interessante. Mas quando a gente vai ler Gênesis capítulo 4 e 5, a gente vê que quando Caim tentou matar Abel a primeira vez, né? No caso, quando ele pensou, que eu estou falando, quando ele pensou em matar o seu irmão, Deus vai e fala assim, Caim, o que está acontecendo? Por que você está com a cara feia, com a cara fechada? O que você está tentando ou planejando fazer? O pecado está à porta e bate, né? Então resista a ele. É mais ou menos assim que ele fala. Deixa eu ler aqui para vocês. Porque talvez eu falando, tem gente que não acredite muito, né? Porque o pessoal tem o costume de só ficar com aquilo que aprendeu e não com aquilo que está na Bíblia. Mas olha só. Cadê? Aqui. Achei. Amém. Vamos lá, olha só. Então lhe disse o Senhor, Gênesis 4:6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Né? Porque está com raiva, porque está com cara feia. E por que descaiu o teu semblante? Olha só, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Você está entendendo o que Deus está falando? Ele está falando, olha, o pecado está à porta, né? O pecado está lá batendo na porta para você praticar ou não. Cumpre a você, é o seu dever dominá-lo. Ou seja, escolher seguir o que tá sendo tentado ou não. Então, desde Caim e Abel, o homem poderia escolher pecar ou não pecar. Certo? Qual era o problema da humanidade? A humanidade não conseguia viver uma vida santa porque não era nascida de novo, tá? Estava debaixo de uma antiga aliança. E a antiga aliança não tira o pecado, a natureza do pecado. Então, por causa da natureza do pecado, o homem normalmente iria pecar, tá? Por causa da natureza do pecado. Mas o que é que Paulo fala no Novo Testamento? Que a nossa natureza foi morta em Cristo. Então temos uma nova natureza. Essa possibilidade que o homem tinha de pecar ou não,
por mais que fosse influenciado a mais errar do que acertar, hoje nós temos o Espírito Santo para mais influenciar a acertar do que errar. Então você tem que escolher viver uma vida dedicada a Deus e não errar, tá? E não pecar, porque nós podemos fazer isso, certo? Então, eu falei até agora sobre a vida crucificada, que é um tema importante quando o assunto é batalha espiritual, porque não podemos ficar em nenhum extremo, tá? Tem gente que vai para outro extremo muito errado, que é achar que se você pecou uma vez, é porque você já está dominado pelo diabo. Não é bem assim, gente. Uma coisa que eu vou falar aqui, para ficar gravado, né, nos meus vídeos, é que nem tudo que acontece é o diabo, tá? Nem tudo de ruim que acontece na nossa vida é o diabo. Às vezes é consequência dos seus próprios erros, certo? Tem vezes que o diabo nem precisa fazer nada. Você mesmo se mete em encrenca, se mete em confusão, faz besteira e não quer aceitar a sua culpa. Aceite sua culpa, tá? Entenda que você errou, entenda que você falhou e apenas se arrependa. Confesse. Mas não fique colocando culpa no diabo, né? Não fique colocando culpa no pecado, porque tem gente que coloca culpa até no pecado. Tem gente que quer porque quer defender a ideia de um cristão pecador só para poder pecar à vontade. Porque pensa aí comigo, se eu sou pecador, né, como o pessoal fala que somos pecadores, né? Qual a diferença se eu pecar ou não? Porque se eu sou pecador e a Bíblia fala que pecador é aquele que tem prazer ou é dominado pelo pecado, então eu não posso ser julgado pelo meu pecado se não tinha como eu não pecar, né? Se Deus não me deu a escolha de pecar ou não, ou se eu não posso escolher viver uma vida sem pecado, o porquê, né? Eu iria ser condenado pelos meus pecados, se eu não posso viver sem eles. Tá entendendo? A contradição que tem aí. Então, o melhor é a gente ficar com o que a Bíblia diz. A Bíblia fala, Paulo ensina isso, que devemos morrer para o pecado. Porque é ele, tá? É o pecado quem traz a morte. O pecado, ele abre a porta para que o diabo haja como ele quer e domine sua vida. Então não seja dedicado ao pecado. Seja dedicado a Deus, tá? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre Jesus, tá? E a vitória dele sobre o diabo. A primeira coisa que vamos aprender sobre batalha espiritual, e é um assunto que tem que estar fundamentado na nossa vida, é que não existe batalha contra o diabo. A batalha espiritual é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores tenebrosos. Isso está lá em Efésios 6, tá? A nossa batalha são contra eles. Mas em nenhum momento fala que vamos batalhar contra o diabo, porque o diabo já perdeu, tá? O diabo, ele é derrotado, certo? Ele não vai ser. A igreja não luta para vencer o diabo. Ela luta para vencer aquilo que o diabo tenta dar como sugestão na sua vida. Porque ele mesmo, como ser, já é derrotado por Cristo. Cristo venceu na cruz sobre o diabo. Ele triunfou, ele venceu, ele ganhou. Ele tirou a autoridade que o diabo tinha sobre a humanidade, tá? Mas você precisa estar nele, estar em Cristo, para que essa autoridade seja passada sobre você, tá? Não tem como você estar vivendo no mundo, né? Já que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Não tem como você viver no mundo e querer não ser dominado pelo diabo. Ele vai dominar tudo aquilo que está sobre o domínio dele. Mas sobre aqueles que estão em Cristo, sobre aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus, ele não tem autoridade nenhuma, porque seus poderes foram destruídos, ok? A primeira coisa que vamos aprender é isso, tá? Vou dar só algumas bases para vocês. A primeira é essa: Jesus já venceu a batalha na cruz. A outra é: não foque muito no diabo, só entenda como é que ele trabalha e lembre de ter uma vida morta para o pecado. Você tendo consciência disso, já dá para iniciar o assunto de batalha espiritual. Já dá para a gente começar a estudar. Mas se não entender isso, você precisa entender que você não vai precisar lutar com ele diretamente. Que nada do que você faça
vai dar cumprimento à obra de Jesus. A obra de Jesus é completa. Ele venceu na cruz completamente sobre qualquer poder que o diabo tenha, certo? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 4 e 4, não, 1 João capítulo 4, versículo 4, confundi tudo aqui. 1 João capítulo 4, versículo 4 vai falar que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, tá? E ele fala que nós já temos vencido. Olha só, vocês já os venceram, ou vencestes, né? Por quê? Porque a gente já venceu. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, ou do que está lá fora, né? Aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então não tente viver uma vida desequilibrada nesse assunto de batalha espiritual, achando que tudo que vai acontecer é uma batalha, né? Tem gente que bota a culpa até no arroz que queimou. Ah, queimou o arroz na minha casa. Isso é o diabo se levantando contra a minha vida. Gente, você acha que o diabo, podendo fazer coisas mais desastrosas, iria queimar uma panela de arroz só para mexer com tu? É claro que não, gente. O diabo ele já está fazendo uma coisa desastrosa usando o calvinismo, né? Que o calvinismo é uma doutrina diabólica, nojenta, perversa, e ele está usando para mexer com o povo da igreja. Aí tem gente que acha, né, que bota na cabeça que o diabo vai queimar uma panela de feijão, de arroz, para mexer com sua vida. Ele não precisa disso não, gente. Ele não precisa quebrar uma coisa na sua casa, derrubar um ventilador, né? Tem gente que acha que se a porta bater com força, isso é Satanás querendo mexer comigo. Ele não iria fazer isso. Não faz nem sentido ele fazer isso. Porque se ele fizer isso, é só você falar, meu irmão, sai daqui, né? Eu falo, meu irmão, é forma de expressão. Mas você chega e fala, olha, sai, vaza, no nome de Jesus. E ele vai sair. Mas Satanás, ele não tem autoridade para essas coisas, tá, gente? Ainda mais na sua casa, né? Que é uma casa do povo de Deus. Ele não vai nem entrar aí, nem tá perto. Não, nem se preocupe, tá? Então, Satanás, ele tem suas formas de trabalhar. Ele vai tentar plantar, e lembre disso, tá? A gente vai ler muito esse versículo aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ou versículo 3, vai falar que nós temos armas poderosas em Deus, versículo 3 e 4. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O diabo ele vai tentar plantar fortalezas na sua mente, tá? Fortalezas de engano. Ele vai enganar você, colocando coisas, doutrinas erradas na sua cabeça, para que você viva preso ou presa, certo? Aquilo que ele quer dominar. Então ele não vai, gente, mexer com você fisicamente. Tem gente que fica vendo coisa em tudo, né? Vê demônio em tudo, em lata de Coca-Cola, em garrafa não sei o que, em biscoito, em pipoca. O pessoal é muito besta para ver isso. Tem que ser muito besta para perder tempo com isso, gente. Porque se toda comida é santificada e nós podemos orar e comer em paz, o que é que importa se tiver uma imagem lá ou não? Nada, né? Porque aquele dali não vai ter efeito nenhum sobre mim se tiver sobre oferenda a diabo, o que for. Não vai ter influência nenhuma sobre mim, porque é maior o que está em mim do que o que está no mundo. Tá? Não vai ter influência sobre a minha vida, nem sobre a sua, nem sobre a de nenhum crente que tenha consciência do que a palavra diz. Então pare de ver bicho em tudo, pare de ver coisas, né, onde não tem. Pare de falar que o diabo está mexendo em tudo na sua vida. Ah, porque eu estava andando na rua, torci o pé, foi o diabo que... Não foi o diabo não, foi tu mesmo que não prestou atenção, tá? Esses dias eu torci meu pé, jogando bola, olha só, eu estava jogando bola e torci meu pé. Aí foi o diabo? Claro que não, né, gente? Fui eu mesmo, que não estava com condições físicas para isso no momento. Fui inventar de jogar bola, acabei torcendo meu pé e descobri dias depois, através do raio-x, que eu quebrei uma parte do pé. Não foi o diabo? Claro que não foi o diabo, gente. Tá? Mas existe a questão da irresponsabilidade humana. Acontece, tá? Então, temos que entender como é que ele trabalha e o que é que ele quer fazer. Ele prefere muito mais que você não conheça a palavra do que o seu arroz queime. Tá? Então, esse é Satanás.
bem-vindo à sua realidade, tá? Então, vamos ler aqui comigo Colossenses capítulo 2, versículo 15. Lembrando que todas as lives iniciais que eu faço é apenas a introdução do assunto, tá? Eu quero apenas dar uma introdução, uma base, um fundamento para a partir de amanhã a gente entrar no assunto de cabeça, mergulhar com tudo no que a palavra de Deus fala sobre batalha espiritual. E eu quero, lá para a live 6, 7, por aí, entrar no assunto da armadura de Deus. Eu quero mostrar para você o que significa cada parte da armadura. E você vai ver que até lança tem no meio, porque a gente não lê com atenção, ou com clareza do que Paulo está querendo dizer ali. Mas de toda a armadura você vai ver que vai ter a espada, o escudo, o capacete, as sandálias, a couraça, o cinto, e a lança, tá? Então, são essas armaduras aí que temos, e todas são voltadas para a palavra de Deus. Não tem como separar o crente da palavra. Não existe crente sem palavra. Não existe isso. Não tem como você ser crente sem viver o que a Bíblia diz. Então, Colossenses e suas linhas de amor, capítulo 2, versículo 15, fala assim, ó: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O interessante é que a gente normalmente lê o texto e passa por ele. É normal isso acontecer. Mas, quando a gente tem uma certa preocupação em estudar a Bíblia, nós não conseguimos passar por algum texto tão importante quanto esse e não focar nas palavras que estão sendo usadas. Porque o que Paulo está dizendo aqui é muito mais profundo do que a gente pensa, Por exemplo, essa palavrinha aqui que Paulo usa como despojando é uma palavra grega usada, naquele tempo para falar de alguém que tira ou remove completamente a roupa de alguém. É alguém que deixa ela em uma situação vergonhosa, vulnerável, tá? Então Paulo está falando aqui que Jesus despojou, ele humilhou, tá? Ele mostrou a insignificância dos principados e potestades. Mas não só isso, eles publicamente os expôs. Olha só, o que é publicamente os expôs? Ele simplesmente pegou isso daí, os principados e potestades, além de despir, deixar completamente nu, mostrando que eles não tinham mais autoridade nenhuma, porque isso daí era a referência de tirar a autoridade, tirou as autoridades deles e expôs publicamente. Como se fosse exposto em praça pública, como o pessoal fala, É como se eu pegasse um bandido, por exemplo, tirasse toda a roupa dele e levasse para o meio da rua. Quem fosse ver ele, iria simplesmente zombar, brincar. Alguns iriam se compadecer, porque ser humano para ser humano é uma coisa, mas demônio para anjo é outra coisa, tá? Então Jesus expôs isso publicamente, para que todos, desde o céu até a terra, vissem o quanto os principados e potestades não tinham significância nenhuma. Eles expôs publicamente, tá? Ele mostrou, ele tirou a roupa e falou: olha gente, tá aqui, esses daqui são os que perderam para mim, tá? Aí vamos lá, os expôs ao desprezo, à insignificância, à perca de valor. Porque tem gente que dá tanto valor ao demônio que é como se o demônio fosse mais forte do que Jesus, Tem gente que tem tanto medo do diabo que é como se o diabo tivesse poder para se manifestar na sua frente e lhe matar agora. Ele não tem como fazer isso, ele não vai fazer isso. Ao contrário, ele é insignificante à comparação de Cristo, certo? Jesus despojou, ele tirou a autoridade, ele humilhou publicamente eles, expôs ao desprezo, mostrou a insignificância, mostrou que não tinha mais poder e autoridade, e termina falando assim, triunfando deles na cruz. Essa palavra triunfando também é uma palavra grega que era usada
para falar sobre o imperador que vinha para mostrar aos inimigos derrotados da sua batalha. Então era como se Jesus tivesse vencido eles e tivesse feito um espetáculo público, mostrando em alta voz, né? Essa palavra expor aí também é mostrando publicamente, expondo, né? Ele estava falando em alta voz o quanto aqueles inimigos não tinham valor, era desprezível, tá? E tudo isso ele triunfou deles na cruz. Então você percebe o quão profundos são os textos da Bíblia quando a gente lê de forma estudada, com mais clareza, certo? A Bíblia ela é muito poderosa se a gente lê ela como ela é. Então, nós temos que entender que a primeira coisa que nós vamos aprender sobre batalha espiritual é que Jesus já venceu. Jesus expôs, Jesus triunfou na cruz, e essa marcha triunfante que ele faz, né, como vitória, para mostrar que nem os demônios, nem o diabo tem mais autoridade sobre a tua vida. Amém? Então, gente, eu queria apenas dar essa base. A gente passou pouco tempo, agora ainda é 3:40, né? 40 minutinhos aí de introdução, mais ou menos, do assunto. Amanhã à tarde eu vou continuar falando sobre esse mesmo assunto, batalha espiritual bíblica, tá? E sexta-feira à noite, no caso amanhã, sexta-feira à noite, vai ser a nossa terceira live sobre Romanos. Então, hoje não vai ter live sobre Romanos, mas amanhã vai ter. E também a sobre batalha espiritual. Amanhã eu vou ver se eu consigo entrar no assunto de feitiçaria, as obras do inimigo, essas coisas, tá? Pra gente ter uma base sobre essas coisas também. Então, antes de tudo, lembrem que a gente vai começar o desafio da Bíblia toda em 3 meses, tá? A Bíblia que eu vou usar para isso é uma Almeida Revista e Corrigida. Essa daqui que vai ter a review dela no meu perfil do YouTube, que ela chegou agora há pouco. Então, eu vou fazer a review dela para vocês no YouTube, vou postar lá, certo? E quem quiser participar do desafio, basta você seguir o cronograma que eu vou estar lançando aqui no meu Instagram, certo? Eu vou postar alguns vídeos também no Instagram, no YouTube, no caso, resumindo os capítulos que vão ser lidos por dia, certo? Não vou ler eles, eu vou apenas resumir. Então, gente, é isso que eu queria falar. O Instagram não deixa a gente demorar tanto, é no máximo 59 minutos. Então, passou disso, ele já fecha a live. Para mim não perder muito tempo aqui e acabar sendo fechada a live, eu queria apenas dar um resumo daquilo que eu quero falar. Então, lembrem das bases que eu falei. Jesus já venceu. A guerra contra o Satanás já acabou há muitos anos atrás, né? Jesus venceu Satanás lá na cruz. A guerra já acabou. Jesus venceu, triunfou, é vitorioso. Nós somos vitoriosos em Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, certo? A batalha espiritual, ela é bíblica, ela é real, mas o nosso foco não pode ser no diabo, tá? Nós não devemos focar nele, mas apenas entender como é que ele trabalha. E por último, lembre de mortificar a sua carne, tá? Desde já agradeço a todos que estão participando e que acompanham aqui no YouTube também. Vocês são bênção. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima live.